Então, com a palavra, senhor José Guilherme Ribeiro. Boa noite. Boa tarde. Está fraco. Boa tarde. Obrigado pela energia que vocês transmitem. Bom, eu vou contar para vocês um fato que ocorre hoje dentro do sistema SEBRAE. O SEBRAE todos devem saber, mas é uma instituição que orienta, que norteia as ações das micro e pequenas empresas, dos pequenos negócios no Brasil. E nós estamos no SEBRAE Mato Grosso. Eu sou superintendente do SEBRAE Mato Grosso e nós vamos chegar hoje na nossa explanação a falar sobre o Centro de Referência do SEBRAE em Sustentabilidade, que está localizado em Cuiabá, em Mato Grosso. Primeiro eu queria contextualizar, esse é o prédio nosso, depois eu vou falar um pouco mais detalhes, mas eu queria primeiro contextualizar sobre sustentabilidade, para que a gente nivele as informações e certamente nós venhamos a ter aqui várias pessoas com atitudes diferenciadas quando nós sairmos naquela porta ali. Portanto, eu vou dar uma visão global e depois, chegando até Porto Alegre, para depois nós começarmos a falar do Centro de Referência de Sustentabilidade. Os riscos globais da humanidade hoje, se vocês terem consciência do que está acontecendo, e cada um vai se encontrar ali na mídia nossa. Crescente demanda por alimentos, crescente demanda por energia, aumento das desigualdades sociais, crescimento populacional, urbanização em megacidades, como é o caso de Porto Alegre, a maior parte das capitais do Brasil, mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Nós vimos as enchentes aqui, as secas no Nordeste, seca também na região amazônica, doenças crônicas e pandemias, não precisamos falar, militarização e terrorismo, hiperconectividade e ataques cibernéticos, migração involuntária de grande escala, enfraquecimento da governança nacional e internacional, colapsos de ecossistemas e perda da biodiversidade, crises econômicas e geopolíticas e em economias chaves, o que a gente está vendo hoje na comunidade europeia com os africanos e asiáticos todos indo para lá. E quais são esses desafios? Nos 10 últimos, para vocês terem uma ideia da dimensão que a gente vive, faz as coisas acontecerem, mas não tem essas noções, até porque não é o nosso dia a dia. Nos últimos 10 anos, a população mundial aumentou em 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Metade da humanidade vive atualmente nas cidades. Em 2030, serão 60% os que moram nas áreas urbanas. E em 2050, o total deverá estar em 70%. Isso é relatório da FAO. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu acertar o relatório da FAO de 2014. No Brasil, a população urbana chega a 85%, enquanto a população rural é de 15%. Recursos naturais, antes considerados inesgotáveis, estão em processo progressivo de disputa pelo uso. Na medida em que as cidades vão crescendo em tamanho e população, aumenta também a dificuldade de se manter o equilíbrio econômico, social e ambiental, que é a base do desenvolvimento sustentável. Esse é o quadro em que nós estamos vivendo. E esse é o quadro também em que nós também temos que dividir com o poder público. Muitas vezes a gente penaliza muito o poder público, os homens públicos, mas só que desenvolvimento, certo, sustentável, acontece localmente, acontece que eu quero local, acontece na minha casa, na casa das senhoras e dos senhores, no prédio em que nós moramos, ou no condomínio, no bairro, na cidade, enfim, ele acontece, no extrato menor da sociedade. Por isso é que eu me referi, que se nós mudarmos as nossas atitudes, cada um per si, eu não quero saber o que os outros estão fazendo, eu vou fazer a minha parte, eu estou contribuindo com o desenvolvimento social, e no mínimo eu estou dando exemplo. Se nós fizermos isso com nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos parentes, no clube, nas instituições representativas de classe, nós estamos fazendo a nossa parte e estamos praticando desenvolvimento sustentável. Aqui são alguns atores locais para o desenvolvimento. Então, ele acontece efetivamente no território, tem que ser coletivo, tem que ter participação, mudei aqui, tem que ter participação,
tem que ter políticas públicas, tem que iniciativa, portanto, é esse conjunto de atores que vai nos dar essa condição de desenvolvimento sustentável. Olha aqui, os pequenos negócios e a relevância dele para o desenvolvimento sustentável. Os pequenos negócios, na verdade, eles têm poucos recursos tecnológicos e exatamente eles é que sofrem mais quando a gente não faz o desenvolvimento sustentável. Mas é incrível que pareça, e vocês vão ver em telas a seguir, da representatividade dos pequenos negócios. E vão ver o seguinte, se pegarmos uma análise, aqui MPE eu me enrolo todo com esses botõezinhos aqui. Aqui, pronto. Vejam bem, a participação das micro e pequenas empresas na Itália é 99,4%. A participação de emprego desse universo de micro e pequenas empresas é de 68,5%. E a participação no valor adicional do PIB é de 55,60%. Na Espanha, que é um outro país que está em crise, mas a situação é semelhante, 99% são micro e pequenas empresas, a participação de emprego é 63,20% e 50,60% é a participação no PIB. Agora, no Brasil, nós temos os 99%, que é uma situação semelhante à da Itália e da Espanha. Nós temos uma participação de emprego de 52%, enquanto eles têm 68% e 63%, mas aqui é um ponto extremamente falho. A participação nossa do PIB, das micro e pequenas empresas, é apenas de 25%. Isso significa que há muito, a nível econômico, que a gente agregar nas micro e pequenas empresas no que tange a tecnologia, principalmente de mercados. A participação das micro e pequenas empresas na exportação do país é ínfima. E há muito o que se fazer para a gente melhorar isso aqui, para melhorar realmente a distribuição e que eles tenham uma participação maior no PIB brasileiro. O que a gente tem de relevância dos pequenos negócios no Brasil? Para as pessoas terem uma ideia, vejam esse tamanho da responsabilidade do SEBRAE. São 10,4 milhões de micro e pequenas empresas de pequeno porte no Brasil. São 55,4 milhões de microempreendedores individuais, que representa aproximadamente hoje, isso 2015, 27% do PIB e 41,4% do valor total dos salários pagos no país. Vejam a representatividade desse segmento. E esse segmento, portanto, a gente, quando se fala e a gente vê na televisão, normalmente as grandes empresas, os grandes instituições financeiras, as grandes empresas, falando de sustentabilidade. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, é de transformar esses 10,4 milhões de micro e pequenas empresas, para que eles efetivamente implementem a sustentabilidade nos seus negócios, na sua vida diária e também com os seus colaboradores. Porque se nós não fizermos isso, vai ser inócuo o trabalho, porque só nós vamos ter trabalhos muito grandes, divulgação muito grande, apenas das grandes empresas. Mas e esse universo todo? E grande parte dessas empresas, elas estão exatamente no interior. Essas grandes, as pequenas empresas, os pequenos negócios estão no interior, portanto, é importante levar a sustentabilidade para os pequenos negócios. Veja bem uma projeção de crescimento dos pequenos negócios no Brasil. A linha azul, ali de cima, são os MEI, microempreendedor individual. Para que os senhores que não sabem, mas microempreendedor individual é aqueles que têm faturamento até R$60 mil ano. É uma figura nova que foi criada recentemente. ME é microempresa, que é aquele vermelho, e EPP é empresa de pequeno porte. Então o que a gente verifica? Que os MEI, que os micro e pequenos empresários, que antigamente estavam todos na informalidade, são todos os pequenos negócios que tem em qualquer rua, em qualquer cidade, eles estavam trabalhando muito na informalidade e com perdas sociais fantásticas. Através dessa lei, essa lei permite que eles se regularizem, que eles transformem-se em pessoas jurídicas e, evidentemente, venham a ter todos os direitos. É uma conquista social muito importante, além, evidentemente, do econômico. Se a gente analisar no Rio Grande do Sul, essa figura também acontece. Veja lá, a linha azul, que são os MEI, os microempreendedores individuais, sai de 309 e a projeção para 2019 é de 427.167. Eu estou mostrando com isso tudo a importância que tem as micro e pequenas empresas e os MEI para a sociedade. O que nós temos, todos nós temos que ter uma atenção muito grande se nós quisermos transformar esse país.
A taxa de urbanização do Brasil. Esse é um fenômeno importante. É um fenômeno importante principalmente para os gestores públicos. Porque o que a gente verifica? Até 1965, aqui olha, 1965, nós verificamos a linha vermelha, que é a parte agrícola, né, rural, vai decrescendo a chegar a 15,64. Enquanto nós temos, em 1950, a população urbana sai de 36,16 para 84,36, ou seja, as preocupações que nós estamos tendo, o padre, na palestra anterior, tinha falado sobre essa agressividade que está acontecendo. Por quê? Porque certamente essa concentração muito grande nas cidades está trazendo todos esses malefícios. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, nem sempre o poder público está preparado e está capacitado, às vezes, para fazer e para enfrentar esses desafios. E nós todos, enquanto sociedade, empresários, instituições, temos que colaborar com eles para que nós venhamos a amenizar a situação dessa grande concentração que está acontecendo. No Rio Grande do Sul, a situação também não é diferente. Vejam bem, sai na linha vermelha, na área rural, sai de 65,86, certo, para 14,9. E na área rural, urbana, sai de 34,14 para 85,1. Portanto, é uma situação, e essa curva, como vocês estão vendo, foi ascendente. E isso, evidentemente, na área urbana deve ter algumas situações de qualidade de vida que fizeram, e além da legislação também, que ocorreu muito em 1960 por aqui, em que obrigou o êxodo rural e as próprias propriedades rurais mudaram o seu modelo de gestão, fazendo também com que houvesse uma concentração urbana muito maior. Em Porto Alegre, a gente verifica que certamente, olha lá, praticamente 100%, olha lá, perdão, 100% da taxa de urbanização fica na cidade. A parte rural é muito pouco, ou zero, praticamente zero, porque o percentual que se chega leva a um percentual de zero. Portanto, a concentração em Porto Alegre é maior até que em outras cidades. Dentro das ameaças que nós temos, a gente tem visto muito isso, principalmente na região sudeste, é o uso intensivo da água. Quais são esses segmentos? E aí as instituições representativas de classe, sejam da indústria, do comércio, ou mesmo do SEBRAE, nós temos que ter uma preocupação, quando se falar em água, muito grande com as pequenas propriedades rurais, com os bares e restaurantes. Imagina, no Brasil hoje nós temos aproximadamente 1 milhão de bares e restaurantes, oficinas mecânicas, 238 mil, meios de hospedagem, 45 mil, salões de beleza, 550 mil, lava-jatos, 38, marmorarias, 12 mil, lavanderias, 18 mil. Imagine o que isso acontece em termos de água e os desperdícios que estão acontecendo. E exatamente essa é uma das causas em que nós criamos o Centro de Referência em Sustentabilidade do Sistema SEBRAE, para que nós pudéssemos oferecer boas soluções que já foram desenvolvidas pelas lavanderias, pelos bares e restaurantes, pelos salões de beleza. Mas nós temos que multiplicar, disseminar essas boas práticas. E essa é uma das funções nossas no Centro de Sustentabilidade. Vejam bem, hoje, o poder público, normalmente eu coloco essa transparência quando tem políticos aqui. Eu não sei se tem políticos ou pessoas ligadas a políticos, mas o próprio Tribunal de Contas da União hoje, certo, ele criou uma decisão normativa em que ele exige, em que haja nas compras das instituições, haja um cuidado, um zelo muito grande com a sustentabilidade, para verificar se eles estão aplicando os recursos em empresas que praticam a sustentabilidade. Um fato que veio ajudar muito os pequenos negócios no Brasil e que veio dar uma situação relativamente tranquila e justa, foi a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. E a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, ela enfoca alguns aspectos importantíssimos, desde a desburocratização, a compras governamentais, a formalização e criando uma figura que é a figura dos agentes de desenvolvimento, que o SEBRAE
através de um projeto nosso, temos capacitado agentes de desenvolvimento que são profissionais, que vão orientar, que vão ajudar os governos municipais na implementação da lei geral e nos bons princípios também da sustentabilidade. Agora, como fazer negócios mais sustentáveis na empresa? Esse sempre é um questionamento. Aqui vocês vão ver o porquê. As pessoas perguntam, por que no Sebrae Mato Grosso, lá no Planalto Central, lá perto do Pantanal, foram instalar o Centro de Sustentabilidade? Porque a nossa instituição, já há alguns anos, desde 1990, nós fomos um evento em Hannover, na Itália, ou melhor, na Alemanha, e lá nós verificamos as grandes mudanças que naquele momento a Europa já passava, grandes transformações e uma preocupação muito grande com sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é um diferencial competitivo. Se as empresas quiserem começar a pensar em colocar bem os seus produtos, eles vão ter que pensar, as empresas vão ter que pensar em sustentabilidade. Então, na missão do Sebrae Mato Grosso, que é a instituição que eu dirijo, nós todos lá, e isso já é uma constante nossa, tanto na missão, vocês vão ver desenvolvimento sustentável, e não é só na descrição, vocês vão ver na visão nossa a sustentabilidade, e nos valores também a sustentabilidade, fruto dessa visita, desse aprendizado que nós tivemos lá na Alemanha em 1990. Isso nos levou o quê? Ao Centro de Referência de Sebrae de Sustentabilidade. Eu vou passar um pequeno filmete agora para os senhores, e eu gostaria que os senhores observassem, depois eu vou fazendo alguns comentários sobre a história do centro. Por favor. Hoje muito se fala em sustentabilidade. Mesmo assim, o mundo ainda continua sofrendo as consequências da exploração, o que está levando a natureza a um colapso. Inundações, extinção de espécies, escassez de água, grave questão dos resíduos, isto é, do lixo que geramos. Mais do que destruir o planeta, estamos nos autodestruindo. É necessário tomar uma atitude imediata diante desse quadro ameaçador. E cabe às empresas grande parte da responsabilidade. Precisamos usar os recursos naturais com inteligência, para que eles não se acabem e, ao mesmo tempo, atendam às necessidades das futuras gerações. Os consumidores estão mais bem informados, uma consciência que se reflete em suas escolhas de consumo e na cobrança para que as empresas tenham responsabilidade para com a sociedade e o lugar onde atuam. Durante muito tempo acreditou-se que a sustentabilidade custa caro, ou que é para grandes empresas. Mas essas ideias estão ultrapassadas. De olho no futuro, os pequenos negócios estão descobrindo e demonstrando que ser social e ambientalmente responsável tem se tornado uma vantagem altamente competitiva. Pois ao adotar práticas sustentáveis, elas experimentam redução nos custos e atraem a preferência dos consumidores. Assim passam a ter mais visibilidade e vantagem em relação à concorrência. Uma gestão sustentável tornou-se parte fundamental do planejamento da empresa que quer garantir seu futuro e seu sucesso. Ao mesmo tempo em que é um desafio, representa novas oportunidades de negócio e crescimento. Ganha o meio ambiente, ganha a sociedade e ganha a economia também. Mas como praticar a sustentabilidade? Algumas práticas já são bem conhecidas. Coleta e descarte adequado dos resíduos, uso eficiente da água, energia, matéria-prima e suprimentos, além da opção por fornecedores e produtos certificados. São hábitos que fazem parte da rotina de muitas empresas e já rendem bons resultados. Mas para inovar, obter certificações e crescer com a sustentabilidade, é preciso ir além. E para apoiar os pequenos negócios nessa busca, o Sebrae criou o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Sua sede em Cuiabá é ponto de prospecção, desenvolvimento, disseminação de conhecimento
e práticas sustentáveis voltadas aos negócios de pequeno porte do país. Por meio de uma ampla rede de contato, o Centro Sebrae de Sustentabilidade reúne conteúdo e, a partir dele, desenvolve cartilhas, manuais, informações qualificadas para a tomada de decisões, materiais de apoio e o site sustentabilidade.sebrae.com.br, sua principal ferramenta de comunicação. Neles são apresentados notícias, cases de negócios e práticas sustentáveis nas empresas com histórias inspiradoras de sucesso, cartilhas para download, dicas, leis, certificações e agenda de eventos. Além de participar da elaboração do Sistema de Inteligência Setorial Sustentabilidade, com informações qualificadas para a tomada de decisões sobre como aplicar a sustentabilidade nas empresas. Se você quer saber mais sobre como crescer com sustentabilidade e obter o apoio que sua empresa precisa, entre em contato com o atendimento do Sebrae mais próximo de seu negócio. Você vai ver que, dando o primeiro passo, é possível fazer a diferença na sua gestão, na sua empresa e para todos que com ela interagem. Sempre com todo o apoio do Sebrae. Fizemos para construir, lógico, se nós tivéssemos que construir, teríamos que construir com os bons princípios da sustentabilidade. Eu vou ser muito objetivo em função do adiantado da hora, mas o que fizemos? Fomos buscar no Xingu, na comunidade dos povos do Elapti, do Xingu, um modelo de residência. Ninguém ouviu até hoje que uma aldeia indígena foi levada pela enxurrada ou que sofreu qualquer efeito da natureza. Nós fomos aprender com os índios, certo? As boas técnicas da convivência deles com a natureza. Então, o Centro de Sustentabilidade, vocês viram lá no filmete, mas é exatamente isso aqui. Aqui na aldeia é assim que eles fazem as casas. E nós reproduzimos as técnicas de construção indígena, certo? Evidentemente com os materiais nossos, com concreto. Mas fomos buscar um arquiteto, é o único arquiteto pós-graduado em técnicas de construções indígenas, e da Universidade Federal de Mato Grosso. E essa condição aqui são duas cascas, vocês estão vendo aqui, ó, em vermelho? São duas cascas, e aqui tem um espaço vazio. E isso aqui faz com que o ambiente interno fique de 7 a 10 graus mais fresco, o ambiente melhor aqui que externo. Isso faz muita diferença em Cuiabá, em que a temperatura, vocês sabem como é que é, né? É de 35 a 40 graus, portanto é muito importante. Então, e nós seguimos todas as práticas da sustentabilidade, desde a reutilização de tábuas, nós colocamos uma exigência que tínhamos que usar tábuas já usadas em outras construções, usamos mão de obra feminina, fizemos todo um trabalho para que houvesse um respeito às árvores que estavam localizadas lá no território, não foram arrancadas nenhuma árvore foi arrancada do local em que foi instalado. Seguimos todas as técnicas de construção sustentáveis e hoje esse prédio hoje é uma referência internacional, com visitas da Bélgica, da Alemanha, da Índia, do Japão, vendo qual é a aplicação das técnicas de construção sustentáveis. Então, esse é um motivo de orgulho, e aqui dentro é que se produz todo esse material. Tem alguns materiais aqui que eu vou apresentar agora para os senhores, tem alguns exemplares, depois quem tiver interessado nós podemos distribuir. Aqui os senhores têm uma ideia, que eu lhe falei das duas cascas, olha aqui, ó, está vendo aqui? Aqui é uma casca, aí tem um espaço aqui, esse preto aqui é um espaço, por lá, então a água pergola por aqui, ela cai lá em cima, certo? Entra nessa primeira laje, corre pela segunda, vem cair num duto preto aqui e vai cair numa cisterna que vai servir para molhar toda a parte de paisagismo externo. Essa é uma outra visão do prédio, certo? Hoje as árvores já estão até maiores, essas árvores já estão chegando nesse limite do prédio, o que também proporciona um ambiente muito favorável. Eu ficaria meia hora mais falando aqui sobre a construção, porque a gente teve que meter a mão na massa e construir muito próximo mesmo, porque as próprias empresas de engenharia não estavam acostumadas a trabalhar com práticas sustentáveis. Essa é uma vista superior,
Aqui dá para perceber muito bem aquilo que eu lhes falei, essa situação aqui, ó, essas canaletas aqui, que permite que a água da chuva entre. Aqui também tem outra canaleta que a água da chuva entre. Ela vai pergolando a segunda laje e vai cair lá embaixo. Aqui é um grande depósito que abrange praticamente toda essa área. Um outro detalhe importante, todos esses pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 pontos são luminárias naturais. É um sistema solar em que não se usa luz aqui, a eletricidade não é usada aqui, é toda iluminação natural. Vários aspectos são colocados aqui de técnicas que eu falei. E isso nos permitiu que nós fomos certificados, não só o projeto e também pelo Inmetro, não só o projeto como a própria construção. E agora nós estamos buscando a certificação da BRE, que é a maior certificadora do Reino Unido, que está trabalhando conosco também, está bem adiantado o processo, não tem os resultados ainda, espero que nós venhamos a ser certificados também pela BRE, o que vai dar é um motivo de orgulho, não só para a engenharia do Brasil, mas também para os pequenos negócios. Por que dos pequenos negócios? Porque essa é a missão do CSS, Centro Sebrae de Sustentabilidade. Qual é o público-alvo? Então, a missão: gerir e disseminar conhecimentos, soluções e práticas inovadoras e sustentáveis, aplicáveis aos pequenos negócios e contribuir com o tema na gestão do sistema Sebrae. E o público-alvo: dirigentes, colaboradores, credenciados e parceiros do sistema Sebrae. Essa estrutura de governança é uma estrutura muito, muito boa, muito eficaz, que é altamente participativa. Por exemplo, no Centro de Sustentabilidade, os técnicos do Sebrae do Rio Grande do Sul também participam. Eles participam nas decisões, eles que fazem todos os planos de desenvolvimento e as prioridades para o próximo ano. E isso acontece no Brasil inteiro. Portanto, o Centro de Sustentabilidade está instalado em Cuiabá, sob a administração do Sebrae Mato Grosso, mas a gestão dele, na verdade, é uma gestão altamente participativa, com participação de técnicos de todo o Brasil. Aqui alguns produtos do CSS. Nós temos em espaço interativo, eu vou mostrar mais adiante para que tenha mais etapas aqui. Esse é o espaço interativo que nós temos lá para visitas, para escolas, para comunidades, para técnicos, para as universidades. Agora nós temos palestras gerenciais em sustentabilidade, como fazer gestão de resíduos sólidos, reduza custos com eficiência energética, água, valor para a vida e para os negócios, produção e consumo responsável, gestão sustentável, certo? E aqui, vocês estão vendo aqui, se quiserem depois entrar, ó, www.sustentabilidade.sebrae.com.br, tá? Podem checar isso lá. As publicações nossas, cartilhas, infográficos, vídeos, guias e modelos de negócio. Eu trouxe algumas aqui. Agora, essas são uma série de cartilhas que nós temos. Tem outras dicas, são coisas bem objetivas, dicas bem direcionadas para aplicação imediata nos pequenos negócios. Aqui nós temos os infográficos. Eu tenho alguns infográficos aqui, ó, aqui nós temos na construção civil, são vários, mas tem série de indústria, série do agronegócio, série do comércio, série da indústria. Então, são a série de vários segmentos empresariais que são representativos aqui. Aqui, serviços e comércio, e aqui o vídeo institucional, que eu vou pedir 2 minutinhos, porque tem uma empresa daqui do Rio Grande do Sul, que é um motivo de orgulho para todos nós, inclusive vocês. Eu gostaria que o nosso colega colocasse esse vídeo, que tem o segundo vídeo, o vídeo 2, por gentileza. Você pode colocar? Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Vou te correr aqui, estou correndo. A gente busca, com a Otser, trazer a sustentabilidade tanto para as empresas quanto para a sociedade. A Otser está situada na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Campo Bom. A ideia, justamente, ela nasceu de uma necessidade da empresa que eu atuava anteriormente. Ela gerava esse tipo de resíduo, então a partir daí surgiu a ideia, a minha união com o Marcos. O Jefferson jogou a ideia
para mim e disse, vamos ver o que isso vai dar. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, de buscar informações, de como é que funcionava esse mercado, o que era esse lixo eletrônico. Então a gente focou num trabalho específico, de trabalhar o resíduo eletrônico especificamente, de dar uma destinação correta para ele, atendendo às legislações, atendendo às expectativas dos clientes. O processo de captação do material, ele se dá de duas formas, tanto nós indo captar esse material, quanto ele vindo até nós, seja pela internet, seja pelo Face, enfim. Hoje existem várias ferramentas que se usa para chegar aos nossos clientes. Quando o material chega, ele é separado por tipo de material, é pesado, colocado em bags para posterior desmanufatura dele. A Otser, ela não faz reciclagem. A Otser, ela faz a destinação desse material depois de desmontado para empresas parceiras que aí sim vão transformar esse material em matéria-prima novamente. É um mercado que tem muito a ser explorado ainda, tem espaço para muitas empresas fazer esse mesmo trabalho que a Otser faz. Eu vejo um futuro bastante promissor, uma vez que a gente tem hoje uma quantidade bastante grande de material. Ou seja, é um mercado extremamente grande, tem ótimas perspectivas desse mercado aí, daqui para diante. A necessidade de se ter empresas trabalhando de forma correta, de forma organizada, de forma sustentável, ainda precisa. Ainda existe essa necessidade e a gente procura atender esse mercado para se posicionar de forma a crescer junto com ele. Parcerias que a gente montou são extremamente importantes, são parcerias com ONGs, com entidades não governamentais, com escolas, com os municípios, visando não só a retirada desse material da natureza, mas a parte de educação, a ideia de sustentabilidade. Inserir isso dentro de um contexto educacional também faz parte daquilo que a Otser também se propõe. Então, filmes como esse, são vários filmes que estão disponíveis no site, e aí nós tentamos mostrar isso e fazer com que, socializar todas essas informações para as empresas que quiserem acessar o nosso site. Por favor. Aqui eu já falei dos vídeos, eu vou queimar essa etapa. Também tem essa parte das dimensões, são outros vídeos de dimensões da sustentabilidade, são a série desses vídeos que estão aí. Guia prático para a sustentabilidade dos pequenos negócios. Esse é um guia em que foi feito para orientar os prefeitos quanto à sustentabilidade. Normalmente, quando a gente conversa e faz palestras para os prefeitos, a gente apresenta esse documento. Ele está aí também, eu trouxe esse material. Trabalhamos também com os ambientes virtuais, então não só do site do Sebrae de Sustentabilidade, com o SOL, que é a Sustentabilidade Online, e o SIS, que é um sistema de inteligência setorial. Nós temos o site do CSS, aqui é um desempenho dele, mais de 230 mil acessos, com 100 casos de empresas de sucesso, 40 cartilhas, enfim, todos esses conteúdos estão disponíveis para quem quiser acessar. Tem o sistema de inteligência setorial, que também é um outro recurso muito interessante, que é feito pelo Sebrae e também acesso. Portanto, todas as informações sobre sustentabilidade estão disponíveis através do nosso site. Esses são alguns eventos que nós participamos, da conferência da Ethos, aqui Congresso de Inovação da Indústria, enfim, vários eventos que nós participamos. Na Expo Milão, esse ano, nós fizemos uma apresentação na Expo Milão, e isso aconteceu há 2 meses atrás. Foi um sucesso muito grande, eles pediram muitos materiais, servimos de bons exemplos lá, principalmente para outros países em desenvolvimento. Aqui são algumas fotos, e eu queria mostrar para os senhores. Você conhece esse hino nacional aí, não conhece? E o que está escrito em azul ali? Sim, tem um formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Na outra estrofe tem, dos filhos deste solo és mãe gentil. No outro, ao som do mar e à luz do céu profundo.
teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Isso, naquele tempo, né, em 1822, certo? O Osório Duque Estrada colocou isso aqui. Você quer um hino mais sustentável do que esse? Quer um hino mais dentro da encíclica papal do que esse? Só que ele tem que se transformar de hino em prática. Essa leitura a gente tem que fazer. Nós temos o hino, praticamos, é o maior símbolo nosso, junto com a bandeira, mas certamente nós temos que praticar isso aí. Nos campos de futebol, início dos jogos, canta, não sei o quê, mas não se faz essa leitura. Então, quando se está falando de sustentabilidade, está se falando, sim, de colocar em prática tudo isso que está aí. Tanto desde 1800, da mesma forma que o nosso Papa faz referência ao passado, faz menção à Bíblia. Portanto, meus amigos, quando o encíclica papal fala, em que ele fala lá no Laudato Si, né, sobre o cuidado da casa comum, trata da questão da crise ambiental global e sobre a responsabilidade humana por sua ocorrência e correção. O primeiro ambientalista ocidental, certamente, foi Francisco de Assis. Então ele faz esse apelo forte, extremamente contemporâneo, e que nós todos, católicos, cristãos, praticantes, muito mais do que falarmos, temos que cada um, através da atitude, ao sairmos naquela porta, a gente colocar em prática. Essa é a mensagem que eu trago, e para findar, eu gostaria de colocar aqui à disposição, esse é o nosso site, se os senhores quiserem consultar. No Sebrae do Rio Grande do Sul, são esses os nossos colegas que estão responsáveis e que fazem parte também do Centro de Sustentabilidade, e caso precisem ou queiram, eu estarei sempre à disposição nesses endereços. Um beijo no coração de todos e que Deus os abençoe. Obrigado. Muito obrigada.